hoje nós entrevistaremos a professora doutora Carol Martins da Rocha, que é professora do Magistério Superior na Universidade de Juiz de Fora, defendeu seu doutorado na área de estudos clássicos sob o título de Linguado a Linguaruda, Gênero e Discurso das Mulheres Plautinae, na área de estudos clássicos em 2015, tendo como orientadora a professora a doutora Isabela Tardan Cardoso. Atualmente, a professora Carol trabalha com uma tradução da peça Mostelária, a Comédia dos Fantasmas de Plauto, e também a tradução de um tratado, do tratado Quod Nihil Scitur, de Francisco Sanches, século XVI. Carol, muito bem-vinda, obrigada pela participação. Não sei se eu li certo a tradução do tratado, assim, se o meu latim ficou bom. Bem-vinda e obrigada. Eu que agradeço, Soninha, você por ter topado, né, fazer essa entrevista. Sempre bom conversar com alguém que a gente tem afinidade, né? A gente gosta aí do mesmo autor antigo, então e já trabalhou juntas de alguma maneira, então é bom estar nesse ambiente mais amigável. Para mim é um super prazer, principalmente porque você está super ligado ao meu trabalho, lendo as minhas produções, dando dicas sempre muito preciosas. Então, com certeza é fantástico esse encontro. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar de que modo, assim, existe uma ideia de um afastamento da pesquisa, né, de nós que estamos na pesquisa e do público em geral. E eu gostaria de começar perguntando como que você faria para explicar para esse público leigo no que consiste a sua área de pesquisa. Como você faria isso? Essa é sempre uma tarefa difícil, né? A gente nem deixar muito complicado, nem muito simples, simplificar demais. Mas eu acho que eu explicaria a área de estudos clássicos, né? Que é essa área, é uma área multidisciplinar, bastante abrangente, como uma área que estuda, se dedica sobretudo, à literatura e à língua antiga, de modo mais concentrado o grego e o latim, mas também outras línguas como o sânscrito, por exemplo. E é uma área que lida com esses textos, tentando sempre procurar perceber de que modo a gente pode aprender com esses textos, tanto enquanto espelho do que a gente é hoje, quanto aquilo que a gente não é mais. Então é um diálogo constante entre essa antiguidade e aquilo que ela nos legou, aquilo que a gente pode depreender dela, passando então por essas diferentes áreas, né? Então, a área dos clássicos trabalha não só com a língua, mas com a literatura antiga, com a história, por exemplo, e mais atualmente, né, sobretudo nessa interface, se utilizando de várias teorias modernas, então os estudos de gênero, estudos de cunho sociológico, é uma área bastante fluida e que tem essa vantagem, né, de estar interligada com várias frentes, é uma área bastante profícua e interessante. E é interessante até para as pessoas poderem entender coisas que tudo está interligado, né? Existe essa interligação e de repente coisas que elas achariam completamente longe da realidade delas e elas nem imaginariam que tem contato em algum momento, como você falou, elas estão presentes e é possível estabelecer um diálogo. E com relação aos seus projetos atuais, né, que eu mencionei lá na apresentação, das traduções, como que você faria para conversar com esse mesmo público? Bom, eu tenho 2 projetos atuais que eu estou trabalhando concomitantemente. Um deles que é a tradução da peça Mostelária, né, que é a Comédia dos Fantasmas de Plauto, que foi a autor com quem eu trabalhei durante o mestrado e doutorado. Então, é um autor com quem eu tenho mais afinidade. Essa peça, então, é uma peça bastante curiosa, porque ela tem a presença no mote da história. Então, é uma peça de teatro, né? Que tem como parte do enredo uma suposta aparição de um fantasma que deixa a casa mal assombrada.
E a peça, Plauto foi um autor que influenciou muito o teatro. A gente tem, então, por exemplo, a influência de Plauto em Shakespeare, e mesmo, como você estuda bastante, Ariano Suassuna e outros autores que produziram teatro. Então, ao traduzir essa peça, além de disponibilizar uma tradução da peça, né, que foi escrita em latim, por volta do século II a.C., então, para o português, né, o português brasileiro, e daí tem essa questão do humor, que é sempre bastante contextualizado, né? Quem trabalha com humor, com teatro, sabe como é difícil lidar com isso em outras línguas, e às vezes a mesma língua, por exemplo, o português de Portugal, já é um texto bastante diferente para a gente no quesito do humor. Eu tento sempre na tradução, então, trazer essa questão da linguagem do português e ressaltar aspectos de interpretação da própria peça, né? Então, eu tenho um foco no meu trabalho nas personagens femininas, que em geral são ou escravas, ou jovens que estão perto de se casar, ou então prostitutas. Então, tem esse foco na atuação dessas personagens e no modo como a gente pode interpretar isso. E também aspectos metateatrais, que é uma leitura do teatro como esse teatro que fala do próprio fazer teatral, né? Isso vai estar presente em toda a produção teatral, e mesmo na produção, um exemplo que eu costumo dar, né, mais atual, assim, daquela série, uma série da Netflix, em que a personagem principal, o House of Cards, logo no comecinho da série, ele olha para a câmera, né, e mostra que ele está consciente de que ele é um personagem, né? Isso é um modo como a mídia, em diferentes sentidos, está lidando com essa consciência sobre o próprio fazer ficção, né? E o segundo projeto é um projeto mais novo, que também é mais novo não só no sentido temporal, mas inclusive no sentido do conteúdo, que é a tradução de um tratado filosófico de um autor português-espanhol, a origem dele é discutida, mas que foi médico e filósofo, né? Ele tem uma obra médica bastante extensa, mas também alguma produção filosófica. Esse é o único tratado dele que nos restou, que está inserido ali no contexto do século XVI, numa oposição às escolas de força aristotélica, né? Então, ele está discutindo toda a influência da leitura de Aristóteles, que foi um filósofo grego, né? No modo de se pensar não só a filosofia, mas também a medicina. Então, ele defendia uma medicina empírica, enquanto a medicina em Portugal, sobretudo baseada nas ideias de Aristóteles, não tinha esse caráter tanto de experimentação, né? Então, ele está ali, ele é um autor cético, né? Ele está negando o modo como se tentava chegar ao conhecimento, né? Ele está dizendo que nada se sabe. Ele é um cético radical, né? A conclusão dele é que não é possível saber. É muito interessante, e eu acho muito importante o trabalho com tradução, principalmente porque eu acredito que é uma forma de dar acesso a quem não teria esse acesso se não houvesse o trabalho de tradução. Porque é maravilhoso pensar que essas obras vão poder ser lidas depois por pessoas que não conhecem o latim, que não têm esse conhecimento da língua antiga. Então isso é muito, muito bacana. E a Carol, antes da Unicamp, onde você nasceu, qual é a sua cidade, seu estado, onde você estudou, o que acontecia com Carol antes de Unicamp? Você pode falar um pouco? Posso. Eu sou uma espécie de raro, aquele que nasceu em Campinas, estudei em Campinas. Raríssima. Em geral, os alunos da Unicamp vêm de fora, né? Mas não, eu nasci em Campinas. Passei minha vida toda, até me mudar agora para Juiz de Fora, onde eu resido atualmente, em Campinas. Fiz o ensino fundamental em Campinas e o ensino médio. Eu já entrei na Unicamp, mas no Colégio Técnico de Limeira.
A Unicamp tem 2 colégios técnicos, o de Campinas e o de Limeira. Eu fiz o ensino médio lá e foi uma experiência ótima de ter tanto esse... Fiz o ensino médio técnico também, né? Que em qualidade e produtividade, depois nunca atuei de fato nisso, mas a experiência de estar num campus universitário, de ter ali a possibilidade desse aprendizado técnico e até mesmo um comportamento já um pouco diferente de uma escola comum, foi excelente. Depois entrei na graduação na Unicamp, na faculdade no IEL, né, no Instituto de Estudos da Linguagem, para fazer letras. Quando eu entrei na graduação, eu queria muito estudar alemão, porque eu gostava de psicologia e aí eu achava que eu ia ler Freud, então eu queria estudar alemão. Mas no percurso da graduação me deparei com as aulas de latim e 2 amigos falaram, vamos estudar grego também, né? Por que não? E aí comecei a estudar latim e grego e daí para frente tudo mudou, né? Então significa que basicamente a Unicamp é sua casa desde o ensino médio. Você é o que dizem, né, aquela expressão prata da casa. Eu acho que muda. Bom, a gente foi ali contemporânea, né, da graduação em letras. Você falou que queria estudar alemão e eu entrei ciente, assim, com certeza de que eu estudaria literatura infantil, Monteiro Lobato, mas também fui capturada aí pela literatura antiga. Ainda bem, né? Ainda bem, por isso estamos aqui hoje falando desse assunto tão interessante e tão instigante. E a pós-graduação em linguística, foi por conta dessa captura já? Durante a graduação, com as aulas de latim e de grego, fui me interessando cada vez mais pela área, né? Acho que vale ressaltar que o corpo docente do IEL, seja fora da área de clássicas, mas sobretudo na área de clássicas, é um corpo docente muito inspirador. Então, ter tido aula com o professor Paulo Vasconcelos, o professor Trajano, o professor Flávio, a professora Patrícia, o professor Marcos, a professora Isabela, tive aula com todos. Também foi algo que me incentivou muito a ir para a pós-graduação, pelo carinho e pela dedicação que eles têm ao trabalho, né? Então, foi quase que um rumo natural continuar na Unicamp. Um pouco antes de terminar a graduação, eu fiz uma iniciação científica com a professora Isabela Cardoso, e aí prestei o mestrado. Logo que terminei a graduação, fui aprovada, e aí durante o mestrado, então, eu fiz a tradução de uma peça de Plauto chamada Casime, cujo a tradução, estudo, né, que foi uma tradução anotada, foi publicado depois, posteriormente, em forma de livro, então tem um livro. E aí, entre o mestrado e o doutorado, eu resolvi fazer uma pausa. Acho que todo mundo tem esse momento da carreira, né, ou do percurso de pesquisador, em que fala, será que é isso mesmo que eu quero e tal? Mas aí no ano seguinte voltei. Nesse intervalo eu trabalhei numa empresa de tradução, e no ano seguinte voltei para o doutorado, de novo sendo orientada pela professora Isabela Cardoso, e aí com estudo, né, mais teórico, voltado sobretudo para as questões de gênero, observando como se constrói, como se determina o gênero feminino nas comédias de Plauto. E esse foi o meu percurso, assim, em relação a mestrado e doutorado. Sim. Eu tive a pausa também, só que foi da graduação para o mestrado. Eu fiquei, sei lá, eu acho que 8 anos distante e voltei bem depois. Mas a gente sempre volta. Penso, quando a gente ama o nosso tema. E com relação a, vamos dizer, de que forma esses estudos de pós te ajudaram no seu percurso de pesquisadora? Como essas pesquisas te ajudaram a construir mais essa sua carreira de pesquisa?
Eu acho que a pós-graduação no IEL foi determinante assim, para vários fatores da minha carreira como pesquisadora. Então, não só a qualidade do curso de pós-graduação, como, por exemplo, a biblioteca do IEL, que é uma biblioteca bastante atualizada e com bastante obras. A possibilidade de estar em contato, então, com a pesquisa desses professores que eu mencionei, que também é sempre bastante atual. A questão da internacionalização, né? Então, eu pude, por exemplo, durante o doutorado, fazer um estágio de pesquisa, né? Que a gente chama de doutorado sanduíche, em Heidelberg, no seminário de filologia, que é bastante reconhecido. Então, acho que como pesquisadora, ter passado por essa formação que é ampla e bastante atual e também criteriosa, né? Não é uma simples amplidão, me ajudou muito e me ajuda muito até hoje a pensar sobre esse fazer do pesquisador e me formar, continuar me formando enquanto pesquisadora. Uhum. Que interessante. Pois então, a Alemanha estava em seu caminho de todo modo, né? Já que você fez o sanduíche lá. Fiquei pensando agora, alguma coisa. Ela acabou aparecendo. E com relação ao mercado de trabalho, a pós-graduação tem uma influência também? Como que é isso? Eu acho que embora na nossa área ela não seja tão voltada, na área de estudos clássicos, sobretudo, para um mercado de trabalho, eu acho que ter essa formação, então, num exemplo muito prático, eu disse, né, que eu trabalhei algum tempo numa empresa de tradução, o fato de ter lidado sempre com textos, não só com a leitura, como com a escrita, sobre uma reflexão metalinguística, né, esse trato com o texto que é diferente, me ajudou muito a trabalhar nessa empresa e ter meu trabalho reconhecido como um bom trabalho. E eu sei que isso se deve, sobretudo, por essa formação bastante criteriosa, como eu disse, né? Então, ainda que não seja uma relação tão direta, certamente, mesmo enquanto professora, né? Eu acho que a formação que te instiga a pensar sobre o que você faz e estar sempre em contato com material mais atualizado, bibliografia atualizada, é um diferencial e certamente impacta a carreira de qualquer um, seja em que área for. Porque tem um pouco dessa ideia do utilitarismo, né, de cursos mais técnicos, e um pouco também esse pensamento de que a teoria não serve como instrumento, mas isso é um equívoco, né, pensar. E agora aquela pergunta que não quer calar, você está feliz, se sente realizada? Queria que você comentasse um pouquinho para nós. Sim, eu me sinto feliz e realizada, tendo, então, de uma maneira cumprida esse percurso. Quando a gente começa uma pós-graduação numa área como essa, que é voltada para a pesquisa, em geral a gente, né, visa se tornar um professor universitário, embora isso esteja sendo cada vez mais difícil, né, dada a situação das universidades no nosso país. Mas eu acho que, ainda que eu não tivesse chegado ao cargo de professora universitária, eu me sentiria feliz sendo professora, né? É uma profissão árdua, mas que traz bastante felicidade e recompensadora, né? Poder perceber que você transmite e permite que outras pessoas possam ter acesso a determinados conhecimentos e que isso pode ser, muitas vezes, impactante na vida delas, né? Que nem sempre é, a gente sabe disso, mas pode ser. Com certeza é algo que me deixa feliz. Que bacana. E que bom, né? Porque é muito importante a gente escolher a carreira que a gente quer mesmo. Eu, enquanto professora também, não de ensino superior, mas de fundamental, não consigo pensar em fazer outra coisa. Projetos para o futuro, Carol? O que você vislumbra nesse horizonte que a gente sabe que, né, tá meio
nublado por hora. Nesse ano de 2020, 2021, né, que é o ano atual, mas a gente está vivendo essa pandemia, é difícil falar em futuro, né? A gente pensa em projetos bem a curto prazo, porque a gente sabe como não dá muito para planejar coisas muito futuras. Um sonho futuro e perene é que a gente tenha uma universidade sempre pública e de qualidade, e eu espero poder continuar pesquisando, continuar formando pessoas e também poder ter esse diálogo internacional com pesquisadores que se interessam pelo mesmo tema que eu, cada vez mais profundo e profícuo, né? Porque acho que é importante a gente ter essa percepção mais global, né? Já que a gente está num mundo globalizado, acho que é inevitável que a gente... Isso faz a gente crescer também, né? Então, espero que as condições aí da universidade permitam que não só os professores, quanto os alunos, né? Todos os envolvidos, desfrutem dessa possibilidade de diálogo cada vez mais amplo. O desejo, né, de todos nós assim envolvidos nessa vida acadêmica. E se você fosse, para acabar essa nossa entrevista deliciosa aqui, se você fosse dar um conselho para alguém que está tentando adentrar no projeto, alguém que está pensando na pós-graduação, que conselho você daria, Carol? Olha, eu acho que para qualquer fase da vida, quanto mais a gente vai vivendo, a gente vai percebendo isso, né? É difícil às vezes no momento, mas acho que eu diria para quem está cursando uma pós ou para quem pretende entrar, primeiro aproveitar esse momento, embora seja cada vez mais um momento de muita angústia, porque a gente se vê nessa necessidade de entrar no mercado de trabalho, e a carreira de pós-graduação muitas vezes faz com que isso se adie por alguns anos, então a sensação de que você não está sendo produtivo, de que você não está avançando, às vezes tenta sabotar a gente, mas uma hora a pós-graduação acaba, então é importante aproveitar esse momento. Para aqueles que podem, por exemplo, só fazer pesquisa, então tentar fazer uma boa pesquisa, mesmo que com os recursos que você tem, da maneira como você pode, mas aproveitar isso. Se planejar, então, aí em termos mais práticos, né, planejar suas leituras e tentar seguir esse planejamento, porque a carreira de pós-graduação exige muito um planejamento e um autocontrole, né, no sentido de que é você mesmo que tem que seguir. No geral, não tem ninguém te dizendo, já fez, não fez, quando vai fazer, e a gente acaba, muitas vezes, se sabotando e deixando tudo para a última hora. Então, tentar se planejar e tentar levar a pós-graduação como mais uma das coisas que você está fazendo na sua vida, não como um grande fator determinante, é tudo ou nada, é agora ou nunca, porque é um dos percursos que a gente segue, né? Então, tentar deixar esse momento um pouco mais leve, que eu acho que a gente acaba colocando um peso muito grande nisso tudo, e isso estraga um pouco a experiência da pós-graduação, que é tão gostosa a gente fazer pesquisas, mesmo disciplinas, né, de conteúdos que a gente talvez não pudesse pensar sobre de maneira espontânea, por conta de várias demandas, e a própria pesquisa em si. Então, para quem está traduzindo, sentar e ficar traduzindo aquilo de um jeito prazeroso, né? Então, essa ideia aí horaciana de carpe diem, né? Tentar aproveitar aí o momento. Bacana. Eu não sei se você quer colocar mais alguma coisa, indicar alguma leitura, algo. Eu acho que até pensei em falar durante a entrevista, mas depois fui esquecendo, né? Porque a gente quer falar tanta coisa. Eu acho legal a gente pensar sobre as possibilidades que a gente tem de exercer, né, as coisas durante a graduação e a pós-graduação. Então, eu queria dar exemplos. Dei o exemplo da minha publicação no livro Casina, né, que traz a tradução da peça. Durante a graduação também, não sei se foi na graduação ou na pós, já não me lembro bem,
mas eu contribuí, por exemplo, com parte da tradução do método Aprendendo Latim, cuja tradução, né, o trabalho foi organizado pelos professores Paulo Sérgio Vasconcelos e Isabela Tervin Cardoso. E, mais recentemente, também contribuí para um livro, agora sobre organização do professor Paulo Sérgio Vasconcelos, que é um incansável, né, além de querido, e da professora Patrícia Prata, também muito querida, de um livro de tradução de textos fundamentais para a teoria da intertextualidade na literatura latina. Então, a gente tem aí diferentes percursos para fazer ao longo de uma pós, e esse diálogo com os professores, né? São pessoas tão importantes na nossa vida, então para mim é uma felicidade ter participado de projetos com eles, ter eles sempre na minha memória. Então, ficaria essas 3 coisas como exemplos de trabalhos paralelos aí à pós-graduação e à carreira de pesquisador. E essa obra da intertextualidade já foi publicada? Já saiu pela editora da Unifesp, publicada recentemente. E quem quiser adquirir. Eu fiquei pensando que eu preciso muito dessa obra, porque eu trabalho justamente a intertextualidade. Eu não, como fazia tempo que a gente não se falava, eu não sabia que já tinha sido publicado. Com certeza vou adquirir o meu exemplar. E eu tenho aqui em casa o Aprendendo Latim, que é uma coisa que a gente guarda, né? Vou guardar para os meus netos, falar, a vovó estudou com esse livro. Queria super agradecer a sua participação. Foi muito gostoso mesmo conversar com você, e eu passaria com certeza o resto da tarde aqui trocando figurinhas sobre esse nosso assunto que a gente gosta tanto, dos antigos, Plauto e afins. Então, queria agradecer mesmo de coração pela entrevista, que foi ótima. Eu que agradeço, Sônia, pela sua disposição e pela condução da entrevista. Obrigada.